Olá, crianças! Agora a nossa aula de português, onde nós iremos estudar sobre bilhete. Vamos começar a página 19. A página 19 tem um bilhete em que vocês, deverão fazer a leitura. Aí tem assim na primeira questão. Leia o bilhete que consta no trecho lido de 20.000 léguas submarinas, 16 de novembro de 1867. Ao professor Aronnax a bordo do Nautilus. O capitão Nemo convida o professor e seus companheiros para uma caçada a realizar-se amanhã, nas florestas da ilha de Crespo. Capitão Nemo, comandante do Nautilus. Relacione os elementos do bilhete às suas definições. Letra A. Qual foi a data do bilhete? A data do bilhete foi 16 de novembro de 1867. B. Destinatário. Quem vai receber o bilhete? É o professor Aronnax. C. Qual é a mensagem? Convite para a caçada. E letra D. Remetente. Quem escreveu o bilhete? Capitão Nemo. Então a sequência vai ficar letra B, C, A e D. Tá certo? A segunda questão ela diz assim: você já escreveu um bilhete para alguém ou já recebeu um bilhete de alguém? Se sim, fale sobre isso com os colegas do professor. Neste momento não estamos em sala, mas todos vocês eu creio que já escreveram um bilhete, principalmente as meninas. Não dizendo que os meninos não fazem, mas se vocês sempre mandam aquele bilhetinho para a professora, então só não colocam, a data, mas ali se trata de um bilhete, certo? Terceira questão. Qual é a finalidade de um bilhete? Ou seja, em que situação alguém deixa um bilhete para outra pessoa? Quando vamos escrever um bilhete, é com o objetivo de deixar uma mensagem curta para alguém que está ausente. Exemplo: a mãe pode deixar um bilhete para lembrar o filho que precisa fazer uma tarefa. Um aluno pode deixar um bilhete para que quando ele fique ausente, a professora se lembre do amor dele. Quarta questão. O que diferencia um bilhete de uma carta pessoal? Discuta isso com os colegas e o professor e anote as conclusões que chegarem. A gente não pode discutir, mas só que aí a prova vai deixar para vocês uma informação para vocês colocarem na resposta, certo? A diferença do bilhete para uma carta é que no bilhete a mensagem em geral é mais curta, podendo ter por objetivo informar algo a alguém, expressar uma opinião, uma ideia ou um sentimento de maneira sucinta, ou seja, resumida. Já a carta normalmente é um texto que o autor relata de maneira mais detalhada, fatos ou acontecimentos para alguém que está distante. Então essa é a diferença do bilhete para a carta. Agora na página 20, ele diz assim: agora que você conhece a história, pode imaginar a resposta do professor Aronnax ao capitão Nemo. Por meio dessa atividade, você vai escrever um bilhetinho com essa resposta. Agora que você já sabe, você já deduziu o que o professor deu como resposta, você que vai escrever o bilhete, tá bom? Essa atividade vocês poderão fazer no caderno. E a gente vem agora para a página 21, onde o tema é quarta capa. Leia agora, a primeira questão. Leia agora a quarta capa de uma publicação de 20.000 léguas submarinas. Em 1866, estranhas aparições no mares preocupam as autoridades da Europa e da América. Seria uma alucinação? Um monstro colossal? Um engenho ultramoderno de navegação submarina? Decide-se então que é preciso acabar com tal ser e uma expedição é organizada. Embarque com o professor Aronnax nesta intensa aventura pelos mares do planeta. Aí tem aqui, letra A. O objetivo desse texto é incentivar a leitura do livro, porque se a pessoa já leu o livro 1 e vê uma mensagem dessa, ela vai ficar curiosa para saber o que é que vai ter nos próximos capítulos. Então ela vai fazer a leitura. Letra B. Por esse texto é possível deduzir
Por que essa obra é considerada como ficção científica? Explique sua resposta. Pra gente perceber que ela é uma ficção científica por conta desse bilhete? Sim, pois o texto faz menção a invenções desconhecidas na época em que o livro foi escrito, como o exemplo da palavra engenho ultramoderno de navegação submarina, que não era tão normal naquela época. Então, trata-se de uma ficção científica. A segunda questão, ele diz assim: você leu o trecho de 20.000 léguas submarinas e a quarta capa de uma publicação desse livro. Conheceu também a importância de Júlio Verne para a ficção científica. Agora responda: você tem interesse em ler essa obra ou outras obras desse autor? Por quê? Você vai me responder lá depois, certo? Beijos e até a próxima.